desses momentos especiais que a comunidade vai vivenciando, especialmente nós temos também a grata satisfação, né, de poder estar com você aqui através da TV Estumano, tá bom? Então, você que está na companhia aqui, o Padre Pedro já está conosco, vamos tentar falar por aqui com ele. Você que está na companhia aí, deixe seu like, participe com a gente. A TV Estumano está promovendo esse debate online, né? Para você que acompanha, que gosta, que sabe aqui das emoções que a TV Estumano vai promovendo, nós estamos aqui mostrando para vocês aqui algumas palavras, né, que o Padre Pedro vai falar para a gente aqui, algumas perguntas que vão fazer para ele. Se tiver tudo ok, você pode compartilhar a live também, passar para as pessoas. Nós estamos no YouTube através da TV Estumano. Então você já é o nosso convidado especial a vir junto, a participar neste momento, né? Então, vamos vendo aqui se nós já estamos aqui ao vivo com o Padre Pedro. O Padre Pedro Henrique, para quem não conhece, ele é o pároco da nossa paróquia Nossa Senhora do Carmo São Benedito. Padre Pedro, dê uma saudação pro pessoal aí que quer ouvir você aqui, tá? Fique à vontade aí, essa saudação aí de boa noite. Muito bem, estamos agora sim com o Padre Pedro aqui no ar, na tela da TV Estumano. Padre Pedro, boa noite para o senhor e fale com a gente aí se está nos ouvindo bem, tá? Dê a saudação ao pessoal aí, uma benção também logo no início da nossa live, né? Uma boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para contribuir nesse momento tão importante na vida da igreja. É um momento também delicado, né, porque recebemos a triste notícia do falecimento do Papa Francisco na manhã de segunda-feira, mas também o mundo católico principalmente, ele se volta com muita esperança para esse momento e também, claro, pensando no novo Papa que virá. Então pedimos a Deus que também na sua bondade, na sua misericórdia, nos ajude a rezar, nos ajude a discernir também, pedir pelo Colégio dos Cardeais, que estarão reunidos em Roma brevemente, e que o Senhor nosso Deus nos ajude a perseverar no bom caminho dos ensinamentos de Jesus Cristo, da qual foi o que mais o Papa Francisco nos ajudou a realizar, também a viver nesses 12 anos em que ele esteve à frente do pastoreio do rebanho do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Agora e na hora de nossa morte. Agora e na hora Amém. de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Rogai em nome do por Pai, nós. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Eu quero lhe perguntar aqui para o senhor, né, como foi que o senhor recebeu essa notícia, né? O senhor como o nosso representante aqui da nossa paróquia, como foi que o senhor recebeu essa notícia do falecimento do Papa Francisco, né? Apesar que foi na segunda-feira, mas como foi que o senhor sentiu aí essa notícia? Eu acredito que não recebi como diferente de outras pessoas, né? Então, na manhã de segunda-feira, eu liguei a internet do celular e as notícias começaram a cair, né? No WhatsApp, principalmente. E, infelizmente, como a gente vive num mundo de fake news também, a gente não acredita imediatamente. Então, eu busquei, né, em outras fontes para ver a veracidade da notícia. E também no grupo do WhatsApp de nós, padres daqui da diocese, foi que constatei, né? Para mim foi um choque,
não, não se esperava isso. Mesmo diante de um quadro de saúde dele, né, estava muito debilitado. Na manhã de domingo da Páscoa, ele somente deu uma saudação bem breve e também com muita dificuldade, né, através da fala, sua voz a gente não conseguia reconhecer, né, sua voz. A única coisa que ele desejou uma feliz Páscoa foi somente isso, né? E então a tradicional bênção Urbi et Orbi, que é dada sempre na Páscoa e no Natal, esse ano não teve, né? Na Páscoa, principalmente. Então ele somente deu uma saudação muito simples e rápida. Então nunca a gente ia imaginar, né, que na manhã seguinte, na segunda-feira, ele viesse a falecer, né? Do impacto da notícia deixa uma tristeza muito grande, né? Porque é uma figura muito importante para o mundo católico, né? Então, para a Igreja, a figura do Papa é algo imprescindível, é algo que tem que ter, ele se destaca por ele mesmo, né? Então, assim também como os outros papas, Bento XVI, João Paulo II, que foram os papas que eu pude conhecer, né? Não pessoalmente, quem dera, né? Mas pelo menos na televisão, as notícias, os discursos, a postura. Então, o que a gente aprende também, né, desde criança, é que o Papa é alguém realmente, uma figura que está na igreja porque é necessário, né? E, claro, como padre, a gente aprende na teologia, né, que a figura do Papa principalmente, independentemente de que nome e quem seja, de onde ele venha, o Papa, né, ele é o sucessor de São Pedro, né? E ele deve continuar, e ele assume essa responsabilidade de continuar confirmando os irmãos na fé, assim como Jesus deu essa missão ao próprio apóstolo Pedro. Então, e quando essa figura ela sai, né, na pessoa, quando um papa falece, que é o nosso caso, né, hoje, nesses dias, é um sentimento de uma perda muito grande. Quase viver uma orfandade, né, se sentir órfão. Mas a gente sabe também que é uma orfandade momentânea, né, virá um outro, né, que os cardeais irão se reunir para poder rezar, né, ver a melhor indicação e juntos chegarem realmente a uma escolha sensata e inspirada, tá? Eu gostaria de frisar um pouquinho mais sobre isso, porque os meios de comunicação hoje em dia, eles usam muito o termo erroneamente, a política dos cardeais, né? Então isso é muito prejudicial, porque acaba se fazendo com que a figura do Papa seja uma figura política somente. E não é isso. Para o mundo católico, para dentro da igreja, o Papa ele tem essa figura da fé, né? Da centralidade da fé, da segurança da fé. Ele ensina na fé. Para fora da igreja, ele é um chefe de Estado, realmente, tá? Então ele tem essa missão diplomática de também dialogar com as outras importâncias governamentais, né? Então por isso que desde João Paulo II se faziam muitas viagens apostólicas, ir até os outros países, né? Sair do Vaticano e ir até os outros países, dialogar com presidentes, reis, pessoas mesmo sendo católicas ou não. Então essa figura do Papa, uma figura diplomática, ela é também importante, mas para nós católicos, né, a Igreja Católica Apostólica Romana,
possui uma visibilidade, que é a figura de São Pedro, né, na figura do Papa. Então, ou seja, nós podemos dizer que o Papa hoje, né, é o Papa, o São Pedro hoje é o Papa Francisco, que daqui a algumas semanas o São Pedro será o Papa, né, que ainda não sabemos, só Deus sabe. Nós estamos aqui ao vivo, pessoal, você que está acompanhando, né? Estamos mostrando para vocês aqui com exclusividade, entrevista, um bate-papo muito legal com o nosso querido Padre Pedro Henrique, tá? E você que está na companhia, você que nos acompanha aí, obrigado pela sua audiência, pela sua preferência e sintonia. E você que acompanha também pode se inscrever na TV Estumano, tá? Nós vamos mostrando para vocês aqui. Tivemos uma queda de sinal, mas dentro do instante já está por aqui, né, Padre? Tudo certo? Que eu estava falando, né? Justamente nessa parte dessas especulações que acontecem, né? Muita coisa, parece até nas bancas de aposta já estão querendo saber, né? Quem é o Papa, né? Mas assim, por exemplo, porque nós queremos lembrar o que ele deixou, né, para a igreja, né? Como nós devemos nos comportar diante das situações, né? Exatamente, porque como eu estava falando, né? O Francisco ou São Pedro hoje, né? Ele carrega essa missão. Ele carrega essa missão de nos confirmar na fé. Mas, claro, cada Papa, né, na sua época, ele vai fazer a seu modo como viver essa missão e fazer com que todos os cristãos, católicos principalmente, porque a mensagem principal é para nós, né, para nós católicos. Ele também terá uma mensagem para o mundo, né? Então, infelizmente, hoje, nessa crise, né, de valores, situações que ficam muito inflamadas em muitas situações, né, que parece que todo mundo quer intervir na igreja, né, todo mundo quer dar sua opinião dentro da igreja, mas só que a igreja não funciona assim, né, ela é doutrinal, né, ela possui uma base doutrinal, que é justamente o magistério. Então, nesse tripé, Sagrada Escritura, magistério e tradição, é aonde a igreja está embasada. E o Papa ele vai atualizar, né, conforme a necessidade do tempo, esses três pilares. Né? Então, está na autoridade dele, juntamente com os bispos. Então, nós temos aqui na nossa diocese, o nosso bispo, Dom Ivanildo Oliveira. Né? Então, sempre nessa colegialidade de apacentar o rebanho do Senhor, sendo que é apacentar o rebanho do Senhor segundo os ensinamentos da fé da igreja, né? Não uma coisa inventada. Porque as pessoas pensam que a igreja ela é inventada, né? Ela foi caiu, surgiu do nada, né? Então ela não tem direcionamento e também não tem por que ficar no mundo. Não é assim. Ela possui uma missão. Então a figura do Papa para nós é isso, é esse sustentáculo, é essa garantia da vivência da fé ensinada. Tanto que toda quarta-feira o Papa estava aonde? Ensinando na sala Paulo VI, fazendo as suas catequeses, toda quarta-feira. Infelizmente a saúde não deu mais para fazer isso. Mas desde João Paulo II, né, João Paulo II ele que inaugurou essa forma de catequizar, né? E ele catequizava na praça de São Pedro. Então lotava, né? Quem quiser buscar esses arquivos no YouTube, não existem esses registros. Bento XVI, ora era na praça, ora era na sala Paulo VI. Já Francisco não, era mais na sala
Paulo VI, às vezes, muito, muito difícil acontecer isso, era na Praça São Pedro, né? Mas sempre nesse tom, né, de catequizar as pessoas, catequizar o povo, lembrar quem é Jesus Cristo, o valor da vida humana. Tanto é que a marca maior do Papa Francisco é justamente essa sua humanidade. É esse perfil humano de chegar com a pessoa, ser acessível. Não que os outros não eram, mas ele tinha um jeito dele de ser muito simples. Tanto no início do pontificado, ele foi muito questionado por que o Papa não quer morar no Palácio Apostólico, lá na Basílica de São Pedro. E ele colocou sua justificativa, porque eu gosto de gente. Então, um jeito muito simples de ser. Né? É uma questão psicológica minha. Então, ele foi morar na Casa Santa Marta, todos esses anos, 12 anos morando lá. Mas nunca deixou de fazer o seu papel. Nunca deixou de fazer aquilo que era cabível a ele. Mesmo mancando, mesmo tendo dificuldade respiratória, mesmo tendo todas as suas dificuldades, ele nunca deixava. Ele acolhia do pequeno ao grande, né? Do mais simples à potência governamental. Ele sempre atendia a todos, mas tinha uma mensagem para todos, né? Nesse seu jeito de ser. É isso que marca muito o pontificado do Papa Francisco, né? E isso deixava muito as pessoas pensando, né? Reflexivas, porque muitas vezes se confunde, né, autoridade com poder, e não é bem assim, né? A autoridade é aquilo que ele é, né? Aquilo que ele sustenta, aquilo que foi entregue a ele, e ele tinha ciência disso, né? Então, tanto para dentro quanto para fora da igreja, o Papa Francisco era para todos, né? Isso que era importante. Então, no seu jeito simples de ser, de um homem comum da Argentina, né, de Buenos Aires, da qual ele viveu muitas coisas na sua terra natal, até ser eleito para ser bispo em Buenos Aires, arcebispo em Buenos Aires. Então, isso também ele levou para o seu pontificado, a sua experiência de vida, a sua experiência de lidar com as pessoas, com as situações das pessoas, com os problemas, as angústias. Então, as suas homilias, as suas catequeses, elas tinham esse recheio de ter, né, uma vivência prática, né? Tanto que a preocupação das pessoas, né, principalmente grandes teólogos e bispos, era: será que Francisco não vai cuidar da doutrina da igreja? Só vai querer trabalhar pastoral? E ele mesmo deu essa resposta para nós. Sobre a doutrina, ela já foi trabalhada com Bento XVI, né? E não vai ser tirado nada, né? Isso é muito interessante, né? E ele falou: agora vamos passar para a prática. Muito bom. Vamos colocar a doutrina na prática. Isso. Né? Então, o Papa, ele continua o trabalho do outro, a missão do outro. Por quê? O papado, né, a figura do Papa, ele é sempre uma figura de continuidade, não é comigo, agora vai começar tudo. Não, muito pelo contrário, ele continua, claro, no seu jeito de ser. Como ele vai fazer isso, né? Então, ele pegou todo o trabalho do Papa Bento XVI e colocou na prática, né? Com catequeses, com visitas apostólicas, com as pessoas irem até ele até as pessoas de uma forma muito espontânea de ser. Então, tudo isso, o Papa Francisco é único, todo Papa é único, né? O que a gente não pode cair no pecado, na tentação de querer transferir algo de um para o outro. Não, cada um tem o seu modo de conduzir o rebanho do Senhor, no seu carisma, no seu dom, na sua experiência eclesial, né? E tudo isso é para o bem da igreja, tudo concorre para o bem, né? E isso que deixa muito no coração da igreja, essa gratidão,
de Deus ter nos mandado um pontífice, um pastor, que, como ele mesmo disse, que tivesse cheiro das ovelhas. Isso nos ensina muito, isso nos deixa uma reflexão, mas também nos deixa como nós iremos fazer a nossa pastoral, né? E é uma pastoral prática, né? Que seja aberta, acolhedora, uma igreja que realmente vá, né, em missão. Então, esse é o coração que estava muito no coração do Papa Francisco. Eu estava conversando, padre, com a Adriana mesmo esses dias aqui, eu estava falando para ela, a igreja, ela recebe o Papa que merece aquele momento, né? Porque Deus Sim. está com a igreja. Então, a gente vê, por exemplo, que eu posso dizer também, e o senhor também pode, aquilo que o Papa Francisco defendeu na sua vida, é aquilo que Deus primeiro quer para a sua igreja, né? Em especial, Sim. essa parte, por exemplo, de lutar pelos mais humildes, né? Pelo meio ambiente, né? Pelos pobres, enfim, tudo isso é uma forma de mostrar de que a igreja precisa, né? E que a igreja, cada papa que passa é um tempo oportuno e que vai ficar, né? Aquilo que ele deixou vai ficar na igreja, né? Para dizer que está no caminho certo. Então, esses são alguns legados aqui que a gente está conversando aqui, né? O pessoal que está acompanhando aí também com a gente, um prazer muito grande, né? Poder estar conversando com o padre Pedro Henrique. Volto a convidar você novamente aí, né? Você que está na companhia, você pode se inscrever, comentar, pode estar fazendo aqui também depois aqui, quem estiver participando, na verdade, na live. E obrigado, padre, mais uma vez aí pela sua presença aqui conosco, mas é importante a gente falar dessa repercussão que está acontecendo, né? A repercussão e continuidade. Como o senhor tem percebido aí os fiéis e tem reagido à morte do Papa Francisco, né? O senhor como pároco da igreja, nós vamos tentar falar com o bispo também, né? Mas aí nós queremos falar com o senhor logo aqui, já está aqui com a gente. O que esperam da igreja daqui para frente, o que nós podemos, na verdade, esperar daqui para frente da igreja? Há um temor de retrocesso ou uma esperança de continuidade no espírito que ele deixou? Só uma pergunta assim para. É assim, a gente tem que ter muito cuidado com os extremismos, né? O Papa Francisco ele sempre foi muito equilibrado, né? Todo mundo pensava que ele ia abrir as portas para algumas coisas, né? Se especulava muita coisa, acabou que não foi. Porque agora o Papa ele vai liberar tal coisa, né? Como se ele pudesse fazer isso. Não é só porque é o Papa que ele pode tudo, não, né? Ele carrega, como eu falei, ele carrega uma responsabilidade de continuar a fé, né? A missão de São Pedro. Então, ele não pode fazer qualquer coisa que fira, que contradiga a doutrina da fé católica, né? Que fira o Evangelho. Então, houve muita especulação mesmo e muita tentativa de fazê-lo tomar certas decisões, e qual ele mesmo dizia, se o Espírito Santo não disse isso para a igreja, então não vamos tomar essa decisão, né? Isso ele sempre foi muito prudente, né? Então hoje, né, com a morte dele, eu acompanhando também nas redes sociais, eu gosto de procurar essas coisas, né, para saber como é que está o clima, né? Então, muita coisa se fala, né? A primeira coisa é esse temor. Como vai ser daqui para frente, né? Nós vamos voltar a uma era, né? Lá, como muitos falam, uma era pré-conciliar, né? Ou nós vamos avançar, né, com um Papa que também tenha o mesmo raciocínio, a mesma inspiração, né? Minha gente, todo Papa é único, né? E também por ser único, isso não significa que ele não está sujeito a errar, né? Enquanto humano, está sujeito a errar. Mas enquanto
está ensinando, né, em comunhão com a fé católica, jamais ele erra, né? Nós temos essa doutrina na teologia da infabilidade papal, né? Ou seja, o Papa não erra enquanto ele estiver ensinando. Agora, nas suas posturas, nas suas falas, fora disso, ele pode errar, né? Então, às vezes se problematiza uma coisa que está na nossa cabeça, né? Então, essa preocupação, né, é normal, é humana. Essa pergunta, como será o rumo da igreja, né? Isso cabe somente ao Espírito Santo, né? Que vai inspirar aquele que vai ser eleito, né? E a gente sabe muito bem que na igreja as coisas, quando se fala de mudanças ou atualizações, elas não acontecem imediatamente. Primeiro se consulta, se pesquisa, chama os bispos, consulta o clero, né? Se consulta também o povo de Deus em diversas partes do mundo, para que a partir disso, né, se forme uma linha de trabalho, tá? Foi assim que aconteceu o Vaticano II, né? Quando João 23 foi eleito Papa, a primeira coisa que ele fez foram 2 ou 3 anos, se eu não me engano, de pesquisa, de diálogo, de consulta com os demais bispos, para que ele pudesse decidir, agora vamos inaugurar o Concílio Vaticano II e vamos fazer os bispos participarem disso. E quando João 23 morreu, ficou aquilo, acabou o Vaticano II, vamos viver somente aquilo que era herança do Concílio de Trento, né? Nada contra, porque o concílio é concílio, é aquilo que ele determina. Aí surgiu Paulo VI, que foi o Papa logo em seguida. E Paulo VI disse, não, vamos dar continuidade. Todo mundo ficou surpreso, né? Porque se esperava que cancelasse tudo, porque muitos viram que aquele trabalho era inútil, né? Mas só que nós estamos falando de uma situação pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, né? Que a Segunda Guerra ela atrapalhou o andamento do Vaticano I e se esperou um pouco mais, né? E se esperou bastante. Então houve uma grande mudança no mundo depois pós-guerra. E Paulo VI diz, não vamos continuar o Vaticano II. E ele terminou em 65. Aí, o grande discurso inaugural, agora a igreja abriu suas portas, abriu suas janelas para dialogar com o mundo. E o que ela mais faz é ajudar o mundo, tá? Então, a gente não pode ter medo disso, né? A missão está nas nossas mãos, mas só que a gente não pode desmerecer aquele que é o autor da missão, que é nosso Senhor Jesus Cristo, tá? A pergunta continua no nosso coração, como vai ser o rumo da igreja? Isso é só o Espírito Santo, né? Que vai inspirar o coração do novo pastor, do novo Papa, né? Sem precisar voltar atrás. A igreja nunca volta atrás nas coisas, ela sempre avança. Então, há esse desejo, né, de uma pequena parcela que volte aos tempos em que a igreja era igreja somente para ela e não era para o mundo, né? Mas tem uma grande ânsia de muita gente, muitas partes do mundo, que é que uma igreja esteja realmente a serviço do mundo, como Jesus estava servindo os apóstolos na mesa, na ceia, né? A igreja faz